Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula de relatividade. Então, eu vou mostrar para vocês nessa videoaula uma breve explicação do que a gente vai ver, certo? E também uma introdução bem breve sobre o assunto que a gente vai estudar, que é a relatividade restrita, certo? Então, vamos lá. Muito bem. A teoria da relatividade, como vocês bem sabem, ela foi proposta inicialmente por Albert Einstein, que é um físico alemão que todo mundo já conhece bem, e ela foi proposta em 1905. Tanto é que em 2005 foi comemorado o centenário da teoria da relatividade pela Sociedade Brasileira de Física. Na verdade, foi um ano internacional, né? E tiveram vários logos e tal. Essa aqui é a figura do Albert Einstein, todo mundo conhece, talvez um dos físicos mais conhecidos no mundo, principalmente pelo corte de cabelo, né? Que o caracteriza, que aliás que trouxe inclusive um estereótipo, reforça o estereótipo, né, do cientista meio malucão, que não tem nada a ver, né, com a figura do Albert Einstein. Isso aí são só mitos. Então essa é a figura do Einstein, né, todo mundo conhece bem, é uma figura bem conhecida. E uma das principais teorias que ele descobriu foi a teoria da relatividade, que a gente vai discutir a partir de hoje. Qual é o objetivo da teoria da relatividade? Basicamente, o objetivo dela é medir eventos. Como assim medir eventos? Não se mede eventos com instrumentos de medida, não. Vejam bem, de fato, precisa de um instrumento de medida. Mas o que a teoria da relatividade veio a resolver foi corrigir um problema teórico que a teoria de Newton não estava resolvendo. E isso estava envolvido com medida de eventos. Quando eu falo medida de eventos aqui, gente, eu estou me relacionando a você medir. Acontece alguma coisa, sei lá, uma nave espacial que passa, uma explosão, qualquer coisa é considerado evento. Qualquer coisa. Medir um evento significa você conseguir medir a posição e a velocidade que esse evento acontece. Isso que a gente chama de medir eventos. Então, se você mede o tempo de um carro passa, de um carro de corrida circula o circuito, você está medindo um evento. Se você até se pesar, é a medida de um evento, né? Só que é a medida de massa. Então, medir eventos é isso, é você retirar uma quantidade física de uma determinada situação. E a gente vai ver que essa medida de eventos ela precisa ser corrigida a depender da velocidade do referencial, quando você está medindo referenciais que têm velocidade relativa entre eles. E esse é o objetivo da teoria da relatividade, medir eventos, tá certo? Medir basicamente tempo, massa, velocidade, energia, momento de um determinado evento, só que em situações específicas que a teoria de Newton não estava resolvendo. Vamos lá. Então, como eu falei, a teoria da relatividade de Einstein, ela se destina à medida de eventos, mas basicamente ela é uma correção das medidas entre referenciais em movimento relativo e com altíssimas velocidades, certo? Então vejam bem, a medição de evento é uma coisa bem antiga e já era de certa forma bem consolidada pela teoria clássica da física. O problema que a relatividade veio a resolver é quando você está em um determinado referencial e quer fazer a medida em outro referencial, só que esse segundo referencial ele está em movimento relativo em relação ao primeiro. Essa é uma teoria que já é bem conhecida, aliás, qualquer estudante de ensino médio sabe que se você está num carro, né, e observa um outro carro, esse outro carro está em uma velocidade relativa. Então basta você subtrair e tal. É uma continha bem simples, mas acontece o problema todo é que se esse segundo referencial tiver com uma velocidade muito alta, e quando eu digo muito alta, é próxima à velocidade da luz. Então se esse segundo referencial estiver próximo à velocidade da luz,
essa mudança de referencial não é tão simples assim. Ela precisa de uma correção, que essa correção é dada pela teoria da relatividade. Então essa é o objetivo da teoria da relatividade, é corrigir o que a mecânica clássica não estava resolvendo. Então no fundo, a mecânica clássica ela atua apenas em um intervalo de velocidades, enquanto que a relatividade ela é mais geral, ela atua em todos os intervalos de velocidades que se conhecem. Ela é dividida em dois ramos, basicamente, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita, também chamada de relatividade especial, é aquela que considera referenciais não acelerados, né? Referencial é um ponto em que você observa o evento. Quando digo que é não acelerado, significa que ele está em repouso ou em movimento uniforme. Se o referencial estiver em uma dessas duas situações, ele é considerado um referencial inercial. Se o referencial estiver acelerado, aí a relatividade restrita não é suficiente. Tem que utilizar os conceitos da teoria da relatividade geral, que é um conceito mais complicado, não vai ser abordado nesse curso, somente se vocês forem estudar a relatividade mais a fundo, tá certo? Um exemplo de referencial não inercial é quando você está, por exemplo, dentro de um carro que freia, ou um avião, ou então um elevador que está subindo. A gente sente, né, quando o elevador sobe, a gente sente uma força puxando a gente para baixo. Que a gente sabe que aquilo ali é uma força fictícia, não é uma força real. Não é a gravidade que está fazendo aquilo. É, na verdade, uma força que passa a acontecer pelo fato de você não estar em um referencial inercial. Então, referenciais não inerciais são meio complicados, sabe? Então, eles são abordados na teoria da relatividade geral. Esse aqui é a capa de um livro, se vocês tiverem curiosidade, é um livro escrito pelo próprio Albert Einstein, ele está traduzido para português, chama-se A Teoria da Relatividade Especial e Geral. Então ele tenta explicar com palavras, com uma linguagem mais acessível, os conceitos da teoria da relatividade, né? Recomendo a leitura para quem quiser, isso vende em qualquer loja virtual de livros, não é muito difícil de achar não, certo? Eu tenho esse livro, já li, é bem interessante, né? Até uma forma de vocês conhecerem a linguagem da relatividade de uma maneira um pouco mais simples. E é um livro escrito pelo próprio Einstein. Bom, o que a gente vai ver nesse curso, né? As principais mudanças conceituais que a relatividade trouxe. A gente vai ver que ele trata de conceitos que parecem muito sólidos na nossa cabeça, que é o conceito de tempo e de espaço. E ele mexe com esse conceito. Então, é uma mudança conceitual muito forte quando a gente estuda a teoria da relatividade. Porque a gente passa a ver que tempo e espaço são coisas relativas, não são coisas absolutas. Um segundo para mim pode ser um segundo para um outro referencial, né? Então, tempo é uma coisa relativa, assim como o espaço também. Então, é muito importante que aqui durante esse curso de Física Moderna 1, todos os estudantes tentem ao máximo discutir essas teorias, porque só discutindo e ouvindo a opinião dos outros e lendo, é que vocês vão criar sua própria opinião e vão poder amadurecê-las a ponto de transmitir futuramente em uma sala de aula, tá certo? As principais mudanças conceituais que nós vamos discutir aqui é a chamada dilatação do tempo entre os referenciais que estão em movimento relativo. Então a gente vai ver que o tempo ele é dilatado quando existe o referencial está em movimento, uma velocidade muito próxima da luz. Existe o conceito de contração das medidas de comprimento, né? Também quando os referenciais estão em movimento relativo. E a gente vai ver uma coisa também bem interessante, que é a indissociação do espaço e do tempo. Espaço e tempo em relatividade passam a ser tratados como uma coisa só, como um único espaço, né? Um espaço quadridimensional. Essa história que a gente ouviu muito falar em filme de ficção científica, né? É espaço-tempo, espaço quadridimensional. Tudo isso tem a ver com essa indissociação entre espaço e tempo que a relatividade passa a adotar. Então, espaço e tempo é uma coisa só, é uma grandeza só, e uma coisa depende da outra. O espaço depende do tempo e vice-versa. A gente vai ver como é que isso funciona. Bom, enquanto eu montava as aulas, eu imaginei algumas situações, algumas coisas que eu acho que seria interessante de fomentar a discussão dentro dos fóruns.
Então eu criei essa seção aqui para pensar e postar. São tópicos que me vêm à cabeça que eu acho que dá para fomentar uma discussão interessante no fórum. Então eu espero que todos participem dessa discussão, é muito importante que todos participem. E eu acho que será bastante proveitoso se todos participarem com a opinião de todo mundo, com a contribuição de todo mundo. A gente consegue ter um crescimento muito grande. Então a primeira questão que me veio à cabeça é o seguinte: vocês certamente já ouviram falar em relatividade, que é uma teoria que é popular, né? Popular sim, todo mundo sabe que existe, mas o que é relatividade realmente nem todo mundo sabe. Mas a gente sempre ouve falar em relatividade, a gente sempre ouve falar em E igual a mc ao quadrado, a gente sempre ouve falar em viagem no tempo, essas coisas. Eu queria que vocês relatassem no fórum, justamente, já ouviram falar em relatividade? O que vocês ouviram falar de relatividade? Conhece algum livro ou filme que aborde o assunto? Vocês já viram algum filme, por exemplo, que tem uma situação que parece ter alguma coisa a ver com relatividade? Eu sei que o Planeta dos Macacos tem uma situação parecida, né? Se vocês não assistiram, assistam e postem na plataforma para vocês verem. Conhece alguma história curiosa também? Sei lá, já ouviu falar, professor, em paradoxo dos gêmeos? Né? Coloca lá na plataforma, vamos compartilhar essas ideias, tá certo? Vejam bem, eu quero que vocês escrevam o que vocês acham, não precisa pesquisar nada na internet, é só se vocês já ouviram falar, se vocês já viram um livro, já viram um filme, não precisa pesquisar lá na internet, tá certo? A ideia é a gente começar uma discussão no fórum e movimentar mais o fórum, porque ultimamente não tem sido muito movimentado. E também trazer conhecimento para todo mundo, tá certo? Bom, então era isso que eu queria mostrar nessa primeira videoaula. Espero que vocês se interessem e discutam bastante o assunto, pensem, leiam, porque somente com as videoaulas talvez não seja o suficiente, né? Aqui é só o início, é só o básico para vocês começarem a discutir. E bom, então é isso aí, até a próxima e fui!